Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 6 de dezembro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 6. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós essa semana que o arrependimento é uma mudança de mente. Ó Senhor Jesus, a gente precisa mudar, das coisas velhas para as coisas novas, Senhor Jesus, das coisas terrenais para as coisas celestiais. A gente precisa se arrepender do caminho religioso, do caminho de fazer coisas boas para aprender a cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E o dia de hoje está mostrando para nós que João Batista veio como precursor. Ele veio como aquele que Deus incumbiu ele, de anunciar, Senhor Jesus, o Evangelho. Anunciar que viria o rei do reino dos céus. Ele estava ali para anunciar que o próximo seria o mais importante. Então ele veio para introduzir o Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como rei do reino dos céus. E que o Senhor estava vindo para fazer uma transição entre o Velho e o Novo Testamento. Precisava haver uma novidade de vida. O próprio Deus estava vindo, ó Senhor Jesus, e João estava preparando o caminho. Ou seja, ele estava preparando os corações das pessoas, o coração de cada um, para poder receber o Senhor como rei do reino dos céus. E é isso que também a gente precisa perceber. A palavra está vindo para nós, para nos preparar, para ouvir o Senhor, para obedecer o Senhor, para andar no caminho do Senhor. E isso precisa mudar a nossa mente, precisa mudar a nossa maneira, a nossa compreensão. E precisa ver todas as coisas com uma nova luz, para poder acompanhar o Senhor de perto. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 3, versículo 2 ao 4 e o versículo 11. Ó Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, do versículo 8 ao 13, do 39 ao 41 e o 44. Ó Senhor Jesus. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ó Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 31. Ó Senhor Jesus. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. João capítulo 1, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Eu sou a voz do que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O precursor do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. O título desta semana é Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No decorrer desta semana, veremos os seguintes assuntos importantes. Como João Batista foi incumbido por Deus de introduzir o rei do reino dos céus. O perigo que é a nossa vida da alma, sendo-nos necessário arrepender-nos e ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Em sua vinda secreta, Jesus agirá com justiça, arrebatando quem estiver vivendo no estado de sobriedade e vigilância. Com a vinda de Jesus, o reino dos céus chegou, e para fazer parte desse reino e viver em sua realidade, precisamos invocar o precioso nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus lemos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse foi o discurso de João Batista quando iniciou seu ministério. Ele veio com o objetivo de introduzir o rei do reino dos céus. Por isso, anunciava a chegada do reino, a vinda daquele que veio da parte de Deus, que é o próprio Deus vindo em forma humana, nascido do ventre de uma mulher. Ó Senhor Jesus. Além de ser preparado como precursor do Senhor Jesus e anunciar sua vinda, João também tinha a missão de preparar o coração dos judeus para receber o rei. Conforme ele prega, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João se manifestou um pouco antes do Senhor para anunciar sua vinda e torná-la pública. Ele veio como uma pessoa que tem a missão de anunciar o personagem principal de um evento muito importante. Assim, João devia apresentar o protagonista, o preletor principal do evento. Ele cumpriu seu papel e fez a apresentação, introduzindo o Senhor Jesus como o rei do reino dos céus. Ó Senhor Jesus. Para melhor compreensão do papel do precursor de Jesus, conheçamos um pouco sua origem. João Batista era filho de pais que serviam a Deus. Zacarias, seu pai, era sacerdote e sua esposa Isabel era também uma das filhas de Arão. Portanto, ambos pertenciam à família de sacerdotes. Certo dia, Zacarias estava em seu turno, exercendo o sacerdócio diante de Deus, quando lhe foi revelado que sua esposa, que era estéril e já avançada em dias, sem possibilidade de ter filhos, lhe daria um filho. Deus operaria um milagre em sua vida, e ela geraria João Batista. Como ela era prima de Maria, João e Jesus eram parentes. Ó Senhor Jesus. Passados esses eventos, Maria, já grávida do Espírito Santo, foi visitar sua prima Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel estremeceu, reconhecendo que o Senhor Jesus era aquele que viria. Ó Senhor Jesus. Como Zacarias era sacerdote, conforme a lei mosaica, João Batista deveria servir no templo, com todo o ritual que cabia à função. Contudo, João fez bem diferente. Ele não serviu a Deus como seu pai. Quando chegou o momento de seu turno, ele saiu da tradição e foi para o deserto da Judéia. Sabe por quê? Porque ele era a voz que clama no deserto. Ali ele pregava, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, referindo-se ao coração das pessoas que devia ser preparado para, em um futuro bem próximo, receber seu rei. Ó Senhor Jesus. Além de pregar no deserto, João tinha vestes e dieta diferentes dos sacerdotes de sua época, posto que trocara a túnica de linho e a estola sacerdotal por vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Ademais, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, em vez da carne sacrificada ao Senhor e da oferta de manjares, às quais o sacerdote tinha direito. Vê-se assim que João se comportou de modo contrário aos costumes e tradições de seu tempo, renunciando à antiga maneira de vida sacerdotal. Ó Senhor Jesus! O comportamento diferente de João Batista não foi obra do acaso. Havia um propósito: evidenciar a ruptura com relação ao Antigo Testamento. João foi um personagem de transição entre a antiga e a nova aliança, e veio para introduzir a era do reino de Deus.
Aleluia. Ó Senhor Jesus. Qual o significado do discurso de João Batista ao dizer: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas? Ó Senhor Jesus. Ele veio, como uma voz que clama no deserto. Ele veio anunciar, o personagem principal, Senhor Jesus, que era o Senhor Jesus. Então, tudo isso aqui era, todo esse discurso era para preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, era preparar os corações para receber o Cristo que havia de vir. Ele estava anunciando: olha, o que foi predito na Escritura vai se cumprir na nossa época. Mas você tem que ter um coração, porque tudo vai mudar. Não vai continuar do jeito que vocês imaginam. Então ele veio dando uma palavra para preparar os corações. E naquela época, para receber o Senhor, tinha que começar, ó Senhor, ouvindo. A gente vê que os apóstolos foram escolhidos dentre aqueles que deram testemunho de Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Então eles tinham que ter ouvido essa palavra, ter seguido aquilo ali, ter percebido: olha, está vindo o Cristo e eu quero seguir esse Cristo. Hoje, da mesma forma, nós estamos ouvindo que está se aproximando a segunda vinda de Cristo, a vinda secreta do Senhor. A gente tem que estar atento para a gente realmente poder acompanhar o Senhor, ó Senhor Jesus, já desde hoje, deixar com que Ele reine em nós, porque Ele é o Rei do reino dos céus. A gente tem que viver nessa esfera celestial, a esfera do reino dos céus, ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: um coração preparado para receber o Rei, ó Senhor Jesus. É isso que tem que perceber. João está mostrando uma ruptura. Olha, as coisas não vão ficar do jeito que estão. E a maioria não aceitou, ó Senhor Jesus. Mas aqueles que realmente ouviram a palavra, que tiveram seu interior estremecido por causa do Espírito, ó Senhor Jesus, conseguiram preparar seu coração e seguir esse Rei, ó Senhor Jesus. Como o próprio Senhor falou: olha, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, todo mundo veria. Mas o meu reino, ó Senhor Jesus, é o reino dos céus. Então só quem pode ver é aqueles que acompanham o Senhor. Vamos ficar atentos ao que o Senhor tem falado, ao que o Senhor tem mostrado, aonde o Senhor tem andado. A gente precisa realmente andar junto com Ele para perceber que Ele está reinando sobre nós. Ele está mudando todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Essa palavra está riquíssima, como eu sempre compartilho. O irmão André Dom é um irmão muito simples. E ele consegue tocar em pontos muito profundos da palavra. Então a palavra de semana está com muita riqueza. Quem puder acompanhar o vídeo da semana junto com a leitura, ó Senhor Jesus, é de extrema importância, que a gente vai ver muita coisa boa, ó Senhor Jesus, muita palavra que realmente vai nos despertar. O vídeo da semana está com 1h13, Senhor Jesus, e o tutorial, assim que sair, vou colocar aqui embaixo na descrição junto com o vídeo da semana, ó Senhor Jesus. Essa semana a gente vai entrar em vários assuntos, mas coisas práticas, para o nosso viver mesmo. A gente tem que estar realmente atento, ó Senhor Jesus, a tudo que Deus quer fazer. Então, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista começou falando, depois o próprio Senhor falou, e depois os discípulos também falaram. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Arrepender não é só, poxa, estou arrependido que eu fiz uma coisa que não deveria ter feito, não é só simplesmente deixar algo, Senhor Jesus, mas o arrependimento é uma mudança de mente. A nossa mente está acostumada com as coisas dessa terra, a nossa mente está acostumada com as coisas religiosas, a nossa mente está acostumada com aquilo que a gente aprendeu no viver da igreja, aquilo que a gente aprendeu lendo a Bíblia. Você está mostrando para nós: olha, Ele quer fazer algo diferente, Senhor Jesus. E sempre que Deus quer fazer algo diferente, Ele precisa de um precursor, Ele precisa de alguém que dê o primeiro passo, ó Senhor Jesus. E Ele está contando conosco. Por isso tudo começa com arrependei-vos, ó Senhor Jesus. Ele está nos chamando para invocar o nome do Senhor. A gente vai ver durante a semana que João Batista, ele pregava o arrependimento e batizava com água. Só que quando ele falava para as pessoas se arrependerem e batizar com água, Senhor Jesus, isso não causava mudança nenhuma, porque isso ainda era algo superficial. Mas ele anunciou que aquele que viria depois dele ia nos batizar com o Espírito e com fogo, Senhor Jesus. O Espírito para nos levar a reagir, o fogo para nos ajudar a negar nós mesmos, negar nossa vida da alma. A gente vai ver o perigo disso tudo durante a semana, ó Senhor Jesus. E para realmente mudar a nossa realidade, a gente precisa invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus. Então Ele mostrou para nós que, embora a gente possa passar por certas situações, ouvir isso, ouvir aquilo, aqui se a gente vê que mudança todas essas coisas estão realizando na nossa vida, ó Senhor Jesus. Então João veio, falou de arrependimento, falou de mudança, mas
ele não pôde trazer grande mudança, porque ele era só o precursor, ele estava falando de alguém que viria, que era o rei do reino dos céus. Então a gente, ao ouvir o Senhor, ao invocar o nome do Senhor, aí sim existe uma mudança em nós. Invocar o nome do Senhor, tocar na palavra, muda tudo. João Batista, ele começou uma boa mudança, ele estava mostrando que deveria haver uma ruptura entre o que é velho e o que é novo. A gente vai ver vários exemplos durante a semana. E aí ele, apesar de poder servir como um sacerdote ali, ter a veste sacerdotal, ele abriu mão dessa veste, vestiu pelo de camelo e um cinto de couro, que nem era bonita, meio rústico, e pelo de camelo é meio fedorento, Ó Senhor Jesus. Então, ele abriu mão totalmente da roupagem da época. Então ele fez algo totalmente diferente, Senhor Jesus, para cumprir a palavra. E ao invés de, o sumo sacerdote, ele tinha direito de comer aquilo que era ofertado, os manjares, comer do bom e do melhor. Mas ele abriu mão e comia gafanhotos e mel silvestre, uma coisa que não é um banquete, Ó Senhor Jesus, para mostrar que tudo deveria ser diferente. Mas depois, durante a semana, a gente vai ver que, eu já falei várias vezes aqui, o testemunho no final da vida de João Batista não foi bom. Depois a gente vai ver que no final ele abandonou esse caminho. Ele, ali mesmo no ventre materno, estremeceu ao perceber o Espírito. Mas depois, ele começou a cumprir o caminho do Senhor, mas depois deixou de seguir. E isso é um alerta para nós, uma advertência para nós, porque a gente também pode começar assim. A gente pode começar vendo o Espírito, vendo as coisas do Senhor, e depois o orgulho entrar no nosso coração. Uma fama, alguma outra coisa, a gente começa a enxergar outras coisas e passa a procurar. Então é uma coisa que precisa realmente nos procurar, que precisa realmente nos preocupar, e nos alertar, nos advertir. A gente pode começar muito bem, mas depois o nosso coração pode mudar. Então por isso a gente tem que estar o tempo todo no Espírito. Eu sempre compartilho aqui, a gente não deve ficar olhando para o outro. Se o outro, se ele mudar, se ele deixar de seguir o Senhor, você tem que estar firme. E se houver necessidade, alguém que já te ajudou muito no passado, hoje você pode ser alguém que ajuda ele. Por isso que a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Se um cair, tem o outro para ajudar a levantar. A gente não pode abandonar, Ó Senhor, a gente precisa obedecer o Senhor. João Batista começou a restauração, começou a ruptura, mas depois, ó Senhor Jesus, se ensoberbeceu, E a gente também não pode cair nisso. Então, durante a semana vai falar sobre a questão do lado bom, lado mal da vida da alma, que a gente já viu no alimentário anterior, o Behemoth, o Leviatã, Aí parece algo muito bom, muito mansinho, muito bonitinho, mas que são inimigos dentro de nós, que podem acabar se aliando, ajudando o inimigo que está fora de nós, que é Satanás. Então a gente precisa realmente estar muito atento. Nós precisamos realmente tocar no Espírito. É necessário que a gente tenha Espírito e fogo. O Espírito para nos conduzir no caminho do Senhor e o fogo para queimar as impurezas. Para a gente estar sempre com um coração puro, fé sem fingimento, e uma consciência boa. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para isso. Então a gente precisa realmente perceber. Por isso ele mostrou, olha, João Batista foi preparado, ele não veio ao acaso, porque ele veio introduzir. É como aquela pessoa que vem para anunciar. Olha, está vindo aí o grande esperado da noite. Você veio aqui para assistir uma pessoa e agora essa pessoa está vindo para falar com você. Então ele era esse, o precursor, aquele que anunciava. Ele anunciou que o Cristo viria e de fato o Cristo veio. Ó Senhor Jesus. Hoje tem pessoas que anunciam tanta coisa, mas nada acontece. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós a importância da palavra profética, porque o Senhor tem falado e tem acontecido, mas muitas vezes não é numa esfera muito popular. Ó Senhor Jesus. Mas é numa esfera espiritual, a gente tem que ter olhos espirituais para perceber. Deus ele tem um objetivo em nos anunciar a vinda do Senhor. Mais para frente, irmão, eu vou falar mais uma vez a questão de Jesus vir como ladrão. Ele vai vir, ele tá avisando que um dia ele vai vir, mas ele não sabe, não vai falar a hora. Então eu tenho que estar ali vigilante. Ó Senhor Jesus, eu preciso estar realmente apercebido daquilo que o Senhor vai fazer. Ó Senhor Jesus. Ele preparou um precursor para anunciar a vinda. Hoje, nós também somos esse precursor, nós somos a vida da igreja. A igreja que está anunciando que Cristo está vindo. Mas não é a igreja de qualquer jeito, mas é a igreja que cumpre a vontade de Deus. A igreja na condição da igreja em Filadélfia. Tem pouca força, mas tem o nome e a palavra. Ó Senhor Jesus, quanto mais contato com a palavra, mais a gente vai poder realmente tocar no Senhor. Ele precisa compreender aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor Jesus, e ter a mesma direção, a mesma linha, o mesmo falar.
Os discípulos conviveram tanto com Jesus, que a gente vê, né, quando Pedro foi negar o Senhor, né, embora ele falasse que não conhecia o Senhor e blasfemasse e tal, as pessoas falavam assim, não, você, de fato você andou com Jesus, porque você fala como ele, você anda como ele. Ó Senhor Jesus, embora ele negasse nas suas palavras, né, o seu viver não condizia com aquilo que ele estava falando. Então, isso que precisa nos impressionar, isso que tem que nos impulsionar. A gente precisa conviver de tal maneira com a palavra, né? Tá tão claro a respeito da palavra, que isso seja algo manifestado em nós, né? Mesmo quando a gente de repente está falando ao contrário ou vivendo ao contrário. Senhor, as pessoas olham para nós e falam, opa, tem algo diferente ali, tem algo ali que tem uma raiz, Senhor Jesus, um princípio em Deus. Então, é isso que sempre vai nos levar a nos voltar ao Senhor, né? Pedro pode ter vacilado ali, né? Mas ele viveu com o Senhor e de fato deixou o Senhor mudar a vida dele. E aí depois, né, quando o Senhor volta, né, ele fala, ó, manda chamar os discípulos e a Pedro, né? Tem até um livretinho chamado E a Pedro, né, que mostra isso, né? Pedro já estava ali, poxa, vacilei, estou longe da presença de Deus. Mas o Senhor fala, não, mas chama ele. Ó Senhor Jesus, chama Pedro, porque ele tem que ouvir o que eu quero falar. Então às vezes a gente precisa ser esse, né, que buscam os outros, buscam aqueles que se decepcionaram, aconteceram alguma coisa, ou acham que fizeram algo tão ruim que não podem mais servir a Deus. E o Senhor tem que nos usar para chamar esses, para ser essa voz que clama no deserto também. Ó Senhor Jesus, ser esses que estão de maneira diferente, preparando o coração das pessoas para ouvir o Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente não pode ser arrogante e achar que a gente tem toda a palavra, que a gente vai conduzir todas as coisas, eu vou ajudar os irmãos, mas a gente também tem que ser sábio e prudente e perceber, né, quem é que realmente está nos levando um caminho onde depois eu vou poder ouvir o Senhor. Então precisa ser esse que ajuda os irmãos. Olha, se você seguir por esse caminho aqui, se você ouvir essa palavra, se você desfrutar isso aqui, o Senhor vai falar com você, o Senhor vai tocar no seu coração. Então precisa ser esse que ajudam os irmãos a se voltar ao Espírito, a voltar ao Senhor. A gente tem que também fazer esse trabalho como precursor. Ó Senhor Jesus, é isso que eu estou compartilhando aqui, não é o foco da palavra, mas é o que eu ganhei. Precisa compreender, né, que o Senhor preparou ele, né, e está mostrando para nós toda essa estrutura, tudo que aconteceu, para a gente perceber que hoje nós estamos na vida da igreja, às portas da vinda de Cristo, sua segunda vinda. Ó Senhor Jesus. E principalmente perceber, olha, tem que preparar o coração para receber o Senhor. Hoje, muitos estão aí satisfeitíssimos com a religião, com muita coisa, e o Senhor está nos chamando para fazer, né, a transição. Ó Senhor Jesus, né? O Velho Testamento veio, as pessoas tinham que obedecer ao Senhor, mas depois se acostumaram, ficaram ali religiosamente. A gente viu na semana passada, né? Todo mundo ali, tudo na ponta da língua. Aonde que Jesus vai nascer? Olha, em Belém. Mas não saíram de onde estavam para adorar o Senhor. E Herodes usou essa informação para tentar destruir o Cristo, para ele não perder aquilo que ele tinha. Então a questão é, a palavra que está chegando a nós está nos ajudando a nos aproximar ao Senhor, ou eu vou me aproveitar disso para não perder o que eu tenho? Vou me aproveitar disso para ter só conhecimento para mostrar para os outros? Olha, é a Deus que nós estamos servindo. Um dia, todos nós vamos apresentar diante dele. Um dia, todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para ser julgados segundo a obra que nós fizemos, se boa ou se má, se feitas em Deus ou não. Então o Senhor hoje, Ele quer manifestar a sua vida em nós, para que nós possamos fazer diferença entre aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem, né? Aqueles que têm a vida de Deus e aqueles que não têm, aqueles que cumprem a justiça de Deus, aqueles que vivem em injustiça. Por isso que a Bíblia lá no finalzinho de Apocalipse fala, olha, continua o imundo na sua imundícia, mas o puro continua a se purificar. Ó Senhor Jesus, deixa o pecador no caminho dele, mas você continua no caminho de justiça. A gente tem que perseverar até o fim. Ó Senhor Jesus, né? João Batista já desde lá do ventre, ele reconheceu Jesus, né? Então ele ali, né, ali sendo formado ainda, mas ele pôde reagir ao Espírito, e aí a sua mãe ficou cheia do Espírito. Então, às vezes, tem certos irmãos que estão ao nosso lado, eles têm dificuldade de reconhecer o Espírito, mas você pode levar o irmão que está ao seu lado, estremecer com o Espírito, ser tomado pelo Espírito.
Senhor Jesus, como os irmãos já falaram, às vezes a gente tem que ser esse carvão em brasa, né? Que encosta no outro, e ao invés de ser apagado como o outro, não, ele esquenta o outro e aumenta a sua chama. A gente precisa aprender a ser esse. João Batista no início, ele tinha esse coração puro, né? Ele estava ali no ventre ainda, mas levou sua mãe a ser tomada pelo Espírito Santo. Então que nós também possamos ser esse. Olha, nós estamos aqui ainda sendo formados em Cristo. Talvez eu possa dizer, olha, eu não tenho maturidade, eu não sei falar, não tenho eloquência, mas eu posso ser esse pequenininho, ó Senhor Jesus, mas que leva o outro a tocar no Espírito. Se a gente realmente buscar ser esses, né, quando o Senhor voltar, Ele vai nos levar também, porque a gente está ali realmente preparando um caminho para o Senhor poder cumprir a sua vontade. Então Ele mostrou para nós, olha, a gente precisa realmente, olha, ser preparado, né, aceitar, né, o Rei do Reino dos Céus que está vindo governar, Senhor Jesus. A gente precisa ter clareza daquilo que o Senhor tem apresentado diante de nós, ó Senhor Jesus, para a gente poder dar ênfase àquilo que importa, né? Que é o propósito de Deus, ó Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber toda a mudança, toda a movimentação que o Senhor está fazendo, e a gente só vai conseguir fazer isso no Espírito. A gente pode entender algo muito bem, mas na hora de passar, a gente precisa realmente levar as pessoas a tocarem no Espírito e a dar um passo lá na frente. Olha, mais um pouquinho, devido a essa palavra eu vou conseguir ouvir o Senhor. Graças ao Senhor. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.